Todo mundo pode captar recursos. Com conhecimento, dedicação e método, você pode tirar o seu projeto do papel, ser sustentável e até alcançar a autonomia financeira que a sua organização deseja. Eu sou Daiane Dutra, mobilizadora de recursos, ativista, consultora e estudiosa nos temas de inovação, finanças e fundraising. E esse é o Tá Captando, podcast que compartilha minha experiência, te apresenta os temas mais atuais na captação de recursos e bata um papo com convidados e convidadas especiais. Oi, gente, episódio de estreia, muito feliz de estar aqui. Queria começar falando sobre como chegamos nesse momento. Esse podcast faz parte de um projeto maior que tem a intenção de democratizar o conhecimento de captação de recursos para mais pessoas, organizações, instituições que estão especialmente interessadas em inovar para garantir sua sustentabilidade ou autonomia financeira. E sabe qual é o meu propósito aqui? Que a mobilização de recursos não seja um obstáculo para a realização de projetos lindos, de impacto e para realizar a missão da sua organização. Eu comecei tudo isso lançando um canal no YouTube, inclusive se você não me segue, vai lá, /Daiane Dutra. E, na época, muita gente me perguntava por que eu não aproveitava, que eu já estava lançando conteúdo e lançava também um podcast. Inclusive, uma amiga comunicadora que deve estar me ouvindo, assistindo, Catarina de Angola, da Angola Comunicação, falou o quanto que seria um ótimo conteúdo para ouvir, sei lá, lavando prato, tomando banho ou naquela caminhada fitness. Aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e como também eu sou muito viciada em podcasts, fui gestando essa ideia. E aí preparei tudo para hoje ver saindo do papel. A ideia é que aqui você ouça algumas reflexões e dicas sobre a captação de recursos, de modo que você possa ter mais elementos para desenhar a sua melhor estratégia, a que faz mais sentido para você. Vai ser um espaço também de atualização de quem já está na área, quem está desenvolvendo habilidades, fazendo transição de carreira, chegando nesse mundo de captação. E para essa temporada, eu resolvi trazer temas que dialogam com as tendências e inovações no mundo da captação de recursos, no Brasil e fora do país. E para começar, eu trouxe um tema que tenho lido muito, pesquisado bastante. É uma tendência forte, muito comum lá fora e que chega com tudo no Brasil, que é o fortalecimento de recursos via investimento de impacto. E aí, hoje, a gente vai falar sobre Blended Finance, ou financiamento híbrido. Você já ouviu falar? Pois é. O Blended Finance é um modelo inovador de financiamento que combina recursos de fontes diferentes, privados, sociais ou públicos. Essa modalidade de captação vem trazendo um fluxo cada vez maior de investimentos para a área de negócios de impacto, transformando-se em um instrumento poderoso para viabilizar as metas da Agenda 2030 das Nações Unidas. A proposta é que o Blended Finance combine o capital de investimento de mercado e o capital filantrópico com potencial para alavancar os recursos. De acordo com especialistas, são trilhões de dólares de capital privado disponíveis nos mercados globais que oferecem um potencial promissor como uma solução ecossistêmica para fechar a lacuna do financiamento de desenvolvimento. Então, para falar sobre o assunto, eu convidei Leonardo Letelier, que é CEO da Cital e organização que vem pautando com bastante propriedade o tema de investimento com impacto. E no Brasil, a Cital é pioneira nesse modelo de investimento, que vem cada vez mais ganhando espaço pelo contínuo aumento do número de negócios de impacto socioambiental positivo, bem como do interesse por parte dos investidores de gerar impacto através de seus recursos, aliando esse impacto positivo a uma rentabilidade atraente. Então, seja bem-vindo, Leonardo. E para começar, eu vou trazer uma pergunta que, na verdade, chegou no Insta. Eu abri uma caixinha de perguntas para um pouco aquecer aqui a nossa conversa. E aí foi bom que, como primeira pergunta, é um ótimo pontapé, porque a pessoa que mandou a pergunta disse que se interessou muito por essa modalidade de financiamento e gostaria de saber como que uma organização poderia colocar em prática o Blended Finance, né, esse financiamento híbrido. Como que essa pessoa conseguiria implementar esse tipo de financiamento na sua organização? Legal. Obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão aí nos vendo e ouvindo.
Primeiro um passinho para trás, né? Falar do Blended Finance. Então, blended vem do inglês misturado. Então, o que a gente está falando são tipicamente dois tipos de capital. Um capital filantrópico e um capital com retorno. Esse retorno pode ser mais perto do mercado, mais concessional, mas ele tem que ter algum retorno. Então, acho que a primeira pergunta que alguém em uma organização tem que se fazer é se tem uma parte da organização que consegue, de fato, retornar capital para um potencial investidor, ou no caso, financiador, né? E a resposta nem sempre é sim. Tem várias organizações que têm um modelo onde a entrada de capital é muito incerta, pode entrar muito num momento, pouco no outro. Então, não é uma questão de depender de doação, isso não é um problema, né? Se isso fosse um problema, não existiam organizações sociais, né? É uma questão mais de previsibilidade de fluxo financeiro. Então, se você tem previsibilidade de fluxo financeiro, você consegue, em tese, adiantar esse recurso que ele está vindo no futuro para o presente. Tipicamente, o empréstimo faz isso. É um dinheiro que você vai receber no futuro, só que você adianta agora, né? Faz o seu investimento, que pode ser aumentar a sua equipe de captação, por exemplo, e isso vai gerar, então, recursos ao longo do tempo que vão te permitir pagar esse empréstimo. Então, eu diria que o primeiro passo é identificar se é para você ou não isso, tá? O segundo passo é justamente entender, fazer uma pequena modelagem desses fluxos para ver o que a gente está falando de fato, né? Se a gente consegue, ou se a gente precisa de um empréstimo, né? Ou de um capital muito mais incerto. Se você é uma organização sem fins lucrativos, você não consegue vender participação acionária como empresa, uma startup faz, mas consegue tomar um empréstimo, né? Então, fazendo essa modelagem, você pode dizer, olha, se tudo der certo num cenário ótimo, eu vou ter suficiente para retornar um empréstimo que tem uma taxa de juros, vamos supor, de 15%. Se tudo não for perfeito, mas for dentro do realista, talvez uma taxa de juros de 10%. E se tudo for no pessimista, talvez eu não consiga devolver com taxa de juros nenhuma. Você tendo essa informação, é mais fácil de conversar com quem está na outra ponta, que são os provedores do capital, né? Porque, senão, o que vai acontecer, eventualmente, é que você vai ser empurrado ou empurrada a uma situação onde não é legal para você tomar, por exemplo, um empréstimo. Então, é melhor você estar seguro, ou mais seguro ou segura, do seu modelo de negócio, dos seus fluxos financeiros projetados, para aí sim sentar com alguém, né? Na Citaui, a gente faz o outro lado disso, que faz então a nossa modelagem e avalia se de fato, além do impacto social, ambiental que aquela organização gera, se ela consegue ou não repagar o empréstimo. Na nossa plataforma de empréstimo coletivo, como o próprio nome diz, trabalha com empréstimos. Leonardo, eu fiz o meu exercício de casa, então pesquisei bastante, vi que tem bastante referência internacional, e aqui no Brasil eu vejo que a maioria, na verdade, vem de vocês, mas vi que também tem bastante material disponível para quem quiser acessar. Eu fiz esse exercício de casa e vi que o seguinte, vê se eu estou certa, se eu fiz o exercício certo, né? O Blended Finance ele tem 3 características-chave. Né? A primeira que é a alavancagem, ou seja, o uso de financiamento e fundos filantrópicos para atrair o capital privado para os negócios. O segundo que é o impacto, ou seja, os investimentos que impulsionam o progresso social, ambiental e econômico. E o terceiro que é o retorno, que é, inclusive, o que eu gostaria de trazer à tona agora na nossa conversa. Né? O retorno, quando a gente fala de retorno, a gente está falando do retorno financeiro para esses investidores privados, de acordo com as expectativas deles e do mercado, e com base em riscos reais e riscos percebidos. Explica um pouco melhor sobre esses retornos. Eu sei que você já começou a falar nessa primeira rodada, mas quando a gente fala dos retornos, o que é que ele significa e como que ele acontece na prática? Então, vamos lá. Sempre que a gente está falando como você falou, de retorno, a gente está falando de retorno financeiro, só para não confundir com retorno do ponto de vista de impacto social e ambiental, né? Por isso, a gente também é muito preciosista, se você quiser, de falar, isso aqui é um investimento ou é uma doação. Eu não gosto do termo investimento social privado porque começa a confundir se vai ter um retorno financeiro privado ou não,
né? Então, eu prefiro, quando é doação, falar que é doação, quando é investimento com retorno, investimento, e quando é empréstimo, empréstimo ou financiamento, né? Então, acho que só para alinhar a linguagem aí. O retorno financeiro para a organização, ele vai ocorrer de acordo com o projeto que está sendo feito. Então, vamos pensar que é uma associação de pescadores, né? E eles, hoje, têm que vender o peixe assim que chega, porque não tem onde guardar o peixe ou congelar, então não pode vender mais tarde, né, numa época melhor ou mais longe, então o preço que ele recebe é muito baixo. Se você tivesse essa capacidade de processar o peixe, né, tirar a parte, né, interna, eventualmente guardar, filetar, congelar, etc., você conseguiria um valor maior. Só que para esse valor maior, você precisa toda essa estrutura. Então, isso aqui vai ser o investimento, o custo, e aí você vai fazer a conta. Nossa, quantas toneladas de peixe eu preciso vender para esse galpão refrigerado, essa fábrica, se pagar? Isso é factível? Isso é possível? Nossa, isso é super possível. Inclusive, olhando aqui meu histórico, a gente já pesca tantas toneladas, né? Se aumentar só 10%, essa conta fecha. Se aumentar 20%, que é uma coisa razoável, vai sobrar dinheiro, né? Então, o retorno ele vem daí, ele vem de uma atividade econômica que vai gerar uma receita adicional para a organização. A receita atual, ela provavelmente você nem precisa de um investimento novo para continuar tendo a receita atual, fazendo a mesma coisa e ganhando o mesmo dinheiro. Então, normalmente você usa esse capital que você pegou emprestado para fazer o investimento, para mudar um processo, para contratar pessoas, que é algo diferente do que você tem, para ter uma receita adicional. Então, tá bom. Então, o retorno para a organização vem daí. E para o investidor? O investidor, né, e aí eu vou pegar o exemplo da nossa plataforma de empréstimo coletivo, ele entra já com um pré-combinado. Esta empresa está captando R$500 mil, não quer dizer que você tem que emprestar 500 mil, você pode emprestar 100 mil, 50 mil, 5 mil ou R$500, e vai pagar 14% ao ano. E os primeiros 6 meses são de carência, então não tem nada, e os outros são parcelas mensais. Então, você já tem todo o seu acordo aí. Tá? Agora, imagina que para captar R$500 mil, você tenha que oferecer uma rentabilidade de 14% ao ano. Só que você fez todas as suas contas e com esse investimento você só consegue pagar, vamos supor, 7% ao ano. Então, como é que faz isso? Aí entra a beleza do Blended Finance. Se você tiver um investidor disposto a investir 250 mil a 0%, por exemplo, uma fundação filantrópica, um outro parceiro seu, né? Você consegue captar os outros 250 mil a 14%, que é o que as pessoas vão investir, e na média você está pagando 7%, que é o que o seu projeto gera, né? Então, você está misturando um capital mais concessional com um capital mais de mercado. E dando fôlego para o seu projeto, para ser impulsionado o seu projeto. Exatamente. Você poderia até fazer uma conta diferente, que é assim, olha, vamos supor que o meu projeto só consegue pagar 7, mas as pessoas precisam receber 14. Quanto é essa diferença em reais aqui? Tá? Digamos que seja 100 mil reais. Então, eu preciso de uma doação de 100 mil reais, que junto com o empréstimo de 500 mil me permite fazer tudo isso e pagar 14% ao ano para as pessoas, nos 500 mil, não no 100, que é o que elas precisam. É essa mistura de capitais que a gente chama de Blended Finance. Interessante de ver nessa composição do Blended Finance é que, além dessa composição em si, que é muito interessante, porque você acaba misturando fontes de financiamento e players diferentes no processo como um todo, também ele é um indicador, principalmente nesse movimento que está numa crescente aqui no Brasil, de que o mercado financeiro ele está mais presente na filantropia, em modo geral. Assim. Então, pelo seu olhar, o que você tem visto, assim, isso é uma tendência, isso está numa crescente de fato, os investidores está brilhando os olhos dos investidores, colocar recursos em projetos sociais, projetos ambientais, que além do retorno financeiro, geram outros retornos. Você está vendo isso como realmente uma tendência, está numa crescente, como é que você está vendo?
Eu acho que sim, tá? A gente está percebendo isso, mas eu faria uma pontuação um pouquinho diferente, né? Você falou o mercado financeiro está mais interessado na filantropia. Se a gente olhar por esse âmbito, a gente deveria estar medindo quanto o mercado financeiro está doando, né? Para separar filantropia do investimento com retorno, tá? Então, assim, até isso também a gente viu muito na Covid, né? Os maiores doadores foram bancos, assim por diante. Então, isso aconteceu, acho que aconteceu em geral, não só no mercado financeiro, mas, e acho que é para aí que ia o seu comentário, o mercado financeiro, ou os investidores, aí já vamos diferenciar um pouquinho, estão mais interessados no impacto dos seus investimentos, não só da sua filantropia, mas dos seus investimentos também? Sim. Só que isso tem vários graus de cinza ou vários graus de verde, se você quiser. Tem gente que fala que quer ter um super impacto, mas não quer abrir mão de nenhum retorno. Tem gente que fala, olha, eu quero um super impacto e eu topo abrir mão de algum retorno por isso, né? Ou eu quero impacto X, né? Tem outros que falam, olha, para mim é muito mais importante o impacto do que o retorno, então até topo não ter nenhum retorno financeiro, receber só o principal de volta. E tem gente que fala até, olha, por esse impacto, eu posso até emprestar 10 e receber 8, tá? Então, tem todas essas variações. E tem gente que fala só da boca para fora também, né? Tem de tudo. E aí eu separaria, dentro do mercado financeiro, quem são os investidores. Então, por exemplo, eu, você, todo mundo que está nos ouvindo, provavelmente tem algum investimento, colocou dinheiro num fundo, ou comprou títulos do Tesouro Direto, etc. Então, esse capital é nosso. Mas quando a gente coloca ele num fundo, a gente está delegando para o gestor daquele fundo tomar decisões sobre o nosso investimento, né? E às vezes a gente delega e nem sabe o que ele está fazendo com o dinheiro. Às vezes está fazendo uma coisa que ele nem quer que aconteça. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, prestem atenção onde seu dinheiro está dormindo, né? Porque esse é o mundo que a gente vai criar com os nossos investimentos. Então, você tem os investidores e você tem, digamos assim, os agentes, que a gente, em inglês, é o principal e o agent, o dono do dinheiro e quem responde por ele, né? Eu acho que tem mais dos investidores, das pessoas físicas, mais interesse do que capacidade dos agentes de lidar com isso. Não só porque eles não sabem onde tem, não acham as oportunidades, mas é porque algo é diferente, complicado do que eles estão acostumados a fazer, né? Então, se não tiver uma pressão grande, nossa, dos donos do dinheiro, eles não vão fazer algo diferente. Então, esse poder mora com a gente. E, de certa forma, a própria plataforma de empréstimo coletivo, ela tenta justamente criar essa lógica de você escolher o seu investimento, você escolher o impacto do seu investimento, né? Porque você não está delegando para alguém, o fundo vai lá escolher os negócios. A Citaui faz um trabalho de visitar, fazer a modelagem financeira, ver qual que é o acordo possível, né? Acompanhar depois do empréstimo, mas a decisão é sua. Você não delegou a decisão para nós, né? Você foi lá, viu todo o material que a gente produziu e decide, eu quero emprestar R$5.000 para essa cooperativa de mulheres do Nordeste, que está fazendo um trabalho fantástico com frutos locais lá, e vende para merenda escolar. Merenda escolar, né? Claro, com Covid foi diferente, mas em tese é uma coisa razoavelmente constante, com menor risco, talvez tenha risco mais quando muda o governo. Então eu consigo olhar isso aqui e ver que além da geração de renda para as mulheres, que tem uma série de benefícios, né, para a família como um todo, tem aí uma alta probabilidade que ele retorne o dinheiro. Garantia não tem, porque nada na vida é garantido, né? Mas tem uma alta probabilidade que ele retorne o dinheiro conforme combinado. E eu tenho alguém que está acompanhando eles e fazendo esse trabalho de, olha, tá tudo bem, como é que a gente pode te ajudar? Vamos modelar isso aqui, como é que desafio que você tem que a gente possa achar alguém que possa te ajudar, um advogado pro bono, e aí esse é o papel da Citaui durante o acompanhamento. Então, assim, a gente tenta fazer com que seja o mais simples possível para as pessoas se engajarem nisso. Aí, então, essa é uma longa resposta e a gente vê as pessoas se engajando cada vez mais. Você falando, sobretudo, sobre essa experiência das mulheres, eu fiquei lembrando de um projeto que eu tive contato, e aqui no Nordeste, eu estou falando de Recife, né, aqui no Nordeste, que
cadernetas agroecológicas. Não sei se você já ouviu falar, mas é basicamente um instrumento simples em que as mulheres conseguem monitorar a sua produção e quanto que daquela produção gera renda para elas. É um instrumento super simples. Na época, eu tinha escrito um projeto, a gente conseguiu captar um recurso que veio da Itália, e fiquei pensando aqui nessa conversa contigo, esse recurso que veio foi fundamental para a gente, inclusive, compartilhar essa metodologia com outras mulheres de outros estados aqui do Nordeste, mas fiquei pensando que se a gente, naquela época, tivesse o conhecimento de ter uma oportunidade de fazer uma experiência com Blended Finance, por exemplo, a gente poderia ter escalonado, a gente podia ter escalado muito o nosso impacto em relação a isso, porque eu sempre fiquei com esse sentimento que se as mulheres produtoras, as agricultoras, tivessem acesso à caderneta agroecológica, que realmente é um instrumento simples, mas de muita eficiência, isso mudaria a vida de outras mulheres. Então, fica esse sentimento de que é isso, assim, quanto mais recursos você consegue atrair de diferentes fontes de financiamento para um projeto que gera impacto, isso é um ganha geral, né? Ganha o público beneficiário, ganha quem está investindo o seu recurso, ganha as organizações sociais que estão se fortalecendo ou o projeto que está se fortalecendo. Então, é um pouco um sentimento de que desse fôlego, assim, o tempo todo tenho falado desse fôlego, né? O Blended Finance tem a oportunidade de dar mais fôlego para que o projeto ou a alternativa chegue mais longe. E aí com queria... certeza, eu só faria a marcação de que não é para todos os projetos. Então, isso que você falou Perfeito, é muito era a verdade. minha próxima pergunta, Leonardo. Exatamente isso. Assim, e nessa minha pesquisa, eu vi que tem alguns temas que têm acessado mais esse tipo de financiamento. Eu queria que você falasse sobre isso. É todo o projeto? Tem projetos com perfis específicos? Conta um pouco mais sobre isso. Legal. Assim, não é todo projeto. De novo, não tem uma solução única para resolver todos os problemas de todas as organizações. Tem organizações de todo tipo, grande, média, pequena, intermediária, que faz atendimento direto, saúde, educação. Então, é um mundo muito, muito diverso, né? E o investimento, o blended finance em geral, né? Ele é uma ferramenta. Ele é como se fosse um martelo. Então, nem tudo é prego na vida. Se você tiver um prego, maravilha, funciona muito bem. Se você tiver um parafuso, já não funciona tão bem assim, né? Então, tipicamente, os projetos que estão mais adequados ou mais prontos para essa metodologia, essa ferramenta, são aqueles projetos que têm uma pegada de negócio, né? Já vende alguma coisa, tem algum produto, algum serviço, e que tem um histórico, né? E que você consegue falar assim, olha, se tudo continuar como está aqui, eu vou vender tanto no ano que vem. Eu brinco que o empréstimo é assim, o empréstimo é para fazer, é uma ótima ferramenta para fazer mais ou menos a mesma coisa que você faz hoje, mais ou menos no mesmo volume que você faz hoje, mais ou menos para os mesmos clientes. Então, você vende camiseta branca de manga curta, beleza, você pode vender camisetas coloridas de manga curta, você pode vender camisetas brancas de manga longa, porque tudo é para o mesmo cliente, a mesma fábrica, mesmo processo todo. Mas aí você fala assim, e agora eu vou vender motocicletas porque tem uma grande demanda. Pode vender, mas o empréstimo não é uma boa ferramenta para isso. Porque o empréstimo, ele admite, como ele toma, ele assume, especialmente os empréstimos que a gente faz, que são, né, mais olhando o impacto socioambiental, ele assume baixo retorno, né? Ele recebe um retorno baixo comparado com outras coisas, ele também pode assumir um baixo risco. Um baixo risco quer dizer o quê? Pouca diferença em relação ao que a gente já conhece. Então, vendo 100 mil camisetas, quero vender 110, o empréstimo pode ser uma boa. Quero passar a vender 20 milhões? Não. Você precisa de outro tipo de capital. Então, eu diria que é isso. Aí, tem muita gente que procura a gente, fala assim, eu tenho uma ideia, né? E eu queria saber se o empréstimo ele é aplicável para essa ideia aqui. Deixa eu te explicar a ideia. Eu falo, não precisa me explicar, não é aplicável. Poxa vida, mas você nem ouviu uma ideia? Eu falei, sim. Por quê? Porque é uma ideia.
não é algo que já está operando. Então, assim, você, voltando no exemplo das camisetas, né? Você não passou todo o processo de aprender como opera a fábrica, onde compra o algodão, e como é que faz para ficar branco, e onde é que põe etiqueta, e qual é o seu cliente, como vende, como precifica. Tem todo esse aprendizado que ele demora um tempo, e especialmente se a gente está falando de organizações sociais, o tipo de capital adequado para isso é doação. O tipo de capital adequado para experimentação, para aprendizagem, é doação. Agora, você já aprendeu, sabe como opera. Poxa, agora eu quero adiantar os pedidos de Natal, né? Já sei mais ou menos quanto aumenta a minha demanda no Natal. Maravilha, o empréstimo pode servir para isso. Leonardo, a gente está chegando aqui no final e queria, nessa última rodada, pedir que você compartilhe com quem está nos ouvindo ou vendo pelo YouTube dicas de livros, de outros podcasts ou de referências que essas pessoas possam ter para ler, para se aprofundar. Eu sei que o site da Cital é um ótimo espaço de conhecimento, tem vídeos, tem textos para baixar, mas queria saber se você tem alguma dica, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um vídeo, para a gente compartilhar por aqui. Legal, eu sempre que vem essa pergunta eu fico morrendo de medo, porque eu nunca tenho algo que eu acho assim, não, é isto aqui, leia isso vai resolver tudo, não tem. Então, a gente participa de um laboratório de inovação financeira, que é de uma parceria da CVM, a BDE e BID, e eles fizeram uma publicação sobre Blended Finance. Eu acho que tem isso de legal. Tem temas não é exatamente Blended Finance, mas eu diria que vai na mesma direção, que é Venture Philanthropy, tá? E aí tem uma organização que chama Latimpacto, né, que é mais fácil de soletrar do que Venture Philanthropy. Né? Então, Latimpacto é isso, Latimpacto. Né? E tanto o material que a gente coloca sob a bandeira da plataforma de empréstimo coletivo, quanto sob a própria bandeira da Cital, eu acho que ajuda. Tá? E eu diria que assim, não tem muita coisa que as pessoas vão achar lá que não é aplicável para a realidade delas, e tudo bem. Ela não necessariamente tem que se adequar ao que o mundo acha, para onde vai isso aqui. Tem tantos trilhões de reais para isso, mas, nossa, né, as organizações têm orçamentos bem menores do que isso. Então, eu gosto de coisas que são muito práticas, né? Então, por isso a gente opera da forma que a gente opera, criou a plataforma, assim por diante. E eu acho que também o mais importante, que eu tenho dito assim muito, é que o importante é você conhecer o cardápio que é disponível. Assim, por muito tempo a gente captava recursos por uma fonte específica, essa fonte gerava muita dependência, e agora a gente está tendo a oportunidade de inovar na captação de recursos, de conhecer outras possibilidades, e aí cabe às organizações ou às pessoas que estão nessa missão da mobilização de recursos entender o que faz mais sentido para você, o que faz mais sentido para a sua organização, e aí o Blended Finance pode ser um desses caminhos que pode se adequar ao seu projeto, aqui que está nos ouvindo, ou outro tipo, né? O importante é que a gente possa conhecer, a gente possa aprofundar, desenvolver habilidades para chegar no melhor formato, na melhor receita para a sua organização, para o seu projeto. Leonardo, agradeço demais a sua participação, vida longa Cital, e fiquei muito feliz do aceite do meu convite. Espero que a gente se cruze por aí, e parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Obrigado de novo pelo convite, parabéns para vocês, é uma ótima iniciativa trazer pessoas aqui para falar, compartilhar seu conhecimento, e eu espero que quem aí está nos vendo, está nos ouvindo, tenha aí absorvido alguma coisa que seja útil para ele ou para ela. Não tem verdade absoluta aqui. Obrigado e um abraço. Agradeço demais, Leonardo. Esse episódio é uma parceria com a Dupla Comunicação e a Ecos Comunicação, com apoio técnico de Justino Passos. E quem quiser mais conteúdo, tem aí a Cital e tem as dicas que Leonardo compartilhou, e pode também me seguir nas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube e nas diversas redes que você pode me encontrar por aí. Nos vemos na próxima.